Amém. Abra comigo a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Que eu vejo assim que Deus quer curar alma, Deus quer curar feridas. E quando Deus ele cura, o resultado é rápido. Quando Deus cura, Ele transforma vidas. Transforma jeito de ser, jeito de falar, jeito de agir. Ele recebe uma autoestima. A autoestima dele é elevada. Deus ele quer restaurar a sua autoestima nessa noite. Em nome de Jesus. Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá, entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, de cevada e de vides, e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. E nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado casas boas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para pôr no fim de te fazer o bem. E diga no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares para eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Espírito Santo, te peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua vontade, a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos entender o propósito dela, pelo qual foi escrita, pelo qual foi lida, pelo qual será explanada aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que diminua eu, que o Senhor seja exaltado aqui nessa noite mais uma vez. Abençoa de maneira gloriosa cada vida que aqui está.
abençoa visitantes, abençoa as crianças, os jovens, abençoa os mais velhos, os homens, as mulheres, ó Pai, abençoa cada um de maneira gloriosa aqui nessa noite. Os que estão aqui, os que estão pela internet também de longe, Pai, participando deste culto ao Senhor, não está assistindo, estão participando, louvando o Teu nome. Estamos aqui, Deus, para buscar a Tua presença, ouvir a Tua voz, agradecer pelo dia, pela semana, pelas festividades que tivemos, ó Pai, te louvar, porque tudo que o Senhor faz é bom, nada está longe da Tua vontade, nada está fora do Teu controle, a permissão do Senhor é boa, agradável, Pai, a vontade do Senhor é boa e agradável, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa vida. Toma os nossos corações, ó Pai. Faça um milagre aqui nessa noite que precisamos, ó Pai. Faça um milagre, Deus, que cada um precisa. Deus, em nome de Jesus, que haja transformação. Pela Tua palavra nós somos lavados. Pela Tua palavra nós somos transformados, ó Pai. Pela Tua palavra nós somos salvos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Quando Deus, Ele tira o povo da escravidão do Egito, permite que o povo ele ande pelo deserto 40 anos. E aqui em Deuteronômio Deus deixa algumas regras para que o povo não esquecesse dele, para que o povo não voltasse para outros deuses, para que o povo não deixasse servir ao Senhor. E é interessante que aqui ele fala de algumas experiências que Deus não tinha dado para os pais daqueles que passaram pelo deserto. A experiência para quem passou pelo deserto, a experiência para quem estava nesse momento ou nessa geração, para que eles não viessem atrás dos pais para perguntar como é que seria. Eu imagino isso, porque nós queremos passar a experiência para os filhos. Amém ou não? Nós queremos passar a experiência, para muitas vezes facilitar o caminho dos filhos. E às vezes atrapalhamos também. Às vezes atrapalhamos. Né? Mas muitas vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes nós não queremos passar a experiência e ele quer fazer outra ele quer descobrir o Brasil. Ele quer descobrir o ovo, como dizem. Né? Vai por aqui que é melhor. Não, ele quer por outro caminho. Muitas vezes é isso. Ele tem a opinião própria. E é interessante. Então Deus não permitiu que essa experiência os pais passassem. Que esses milagres que aconteceram, né, no deserto, que os pais viessem passar. Mas essa geração passou. Esse povo passou. Essa nação, Deus permitiu que essa nação passasse por isso. E sabemos que eles são aprisionados no Egito, mas quando Deus liberta o povo do Egito, de dentro do Egito, através de Moisés, e o povo sai pelo deserto. A Bíblia fala que Deus permitiu que eles rodassem pelo deserto, para sondar o coração deles. E eu vejo também que Deus permitiu o povo andar pelo deserto para tirar o Egito do coração deles também. Porque eles falavam, olha, porventura não tinha covas, não tinha cemitérios lá para que nós pudéssemos ser enterrados lá. Quando eles se viam em dificuldades, eles lembravam do Egito. Quando passavam necessidade, eles lembravam das cebolas, dos alhos, dos temperos, dos condimentos, da comida que tinha no Egito. Ainda que eram escravizados, ainda que eram torturados, que de maneira que quanto mais o povo hebreu crescia, as mulheres eram férteis, os homens vigorosos, então a população de Hebreu começou a crescer de maneira que Faraó deu trabalho dobrado para o povo. Aumentou a jornada de trabalho. Se trabalhava 8 horas por dia, estava trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Mandaram que aumentasse a carga de trabalho, e não era aquela coisa burocrática, não. Era serviço braçal, era construir tijolos, é amassar o barro com a palha para que se fizesse adoblos. Eu, quando menino, tinha algumas casas aqui no Glória, eu lembrava perfeitamente dos adoblos. Então eu fico imaginando isso em alta escala, onde se construía grandes monumentos naquela época já. Tudo através de quê? De uma escravidão, onde o povo era escravizado ali. Mas Deus levantou Moisés para que libertasse o povo daquela escravidão. E hoje Deus levantou Jesus para libertar você de toda a escravidão que você anda. Que nós andávamos no passado, o que andamos hoje, eu não sei.
Há coisas que Deus vem transformando em nossa vida, mas Paulo diz aos Coríntios capítulo 7, versículo 1, que nós devemos aperfeiçoar nossa santificação em Cristo. Então, o nosso crescimento espiritual, a nossa convivência com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele é gradativo. Porque senão nós achamos que nós que fazemos pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, pela nossa força, pelo nosso relacionamento com outros. Por isso que Deus fala aqui, olha, eu é que te supri no exército, no deserto. Fui eu que te fiz saciar a fome com maná. Há pregadores que dizem assim, eu quero maná, que Deus manda o maná, Deus. Na prova, ele fica falando isso. Meu irmão, não peça maná para a tua vida. Maná só existiu uma vez na Bíblia, que foi no deserto. Então, maná significa, o que é isto? É porque ninguém sabia o que era aquilo. Maná significa, o que é isso? Eu falo que maná significa comida de prova, comida de deserto, comida de perseguição. Maná, na vida do crente, é só quando passa pelo deserto. Pode até vir um maná, porque Deus vai sustentar. Deus sustenta. Mas, meu irmão, comida de crente não é maná. Aqui são figueiras, são videiras, são passas, são trigo, milho, mel. É o melhor da terra. Vou te provar isso. Isto é aquele que serve ao Senhor e aquele que teme ao Senhor e não quer voltar para o Egito. Não quer voltar para a escravidão. O nosso caminho é só um, para frente. Diga para o seu irmão, o seu caminho não é retroceder. O seu caminho é caminhar à frente. Ir em direção à dianteira. Não é retroceder. O povo pensou em retroceder quando sai do Egito. Sai do Egito, depara com o mar, atrás do povo vem Faraó com todos os seus cavaleiros, e eles iam matar, eles iam exterminar e deixar nenhum homem. Sabe por que iam matar e ia conseguir? É porque o povo de Israel tinha autoestima lá embaixo, que Deus me revelou. Eles não eram povo de guerra, era povo de serviço, de trabalho. Há uma maldição sobre o Brasil, e Deus tem revelado isso, já falei isso aqui nessa igreja, nós temos que quebrar isso na minha, na sua vida e na vida do povo de Deus, que é uma maldição de trabalho, de escravo, sobre o Brasil. Está no nome. Devia ser brasilianos, ou brasilienses, ou algo parecido, mas colocou brasileiro, que tem um término de trabalho, de trabalhador. Nós poderíamos ser brasilianos. Não tem argentinos, uruguaios, não é verdade? Americanos, africanos, italianos, franceses, portugueses. Aí vem cá e coloca brasileiro. Meu irmão, sobre a tua vida não vale escravidão mais. Jesus já pagou o preço pela tua vida. Jesus já comprou o preço pela igreja. Então nós temos que tomar posse dos nossos direitos. Tem que quebrar toda a maldição. Em nome de Jesus. E temos que quebrar. Foi o missionário Mário ministrou aqui. Nós recebemos domingo, mas temos que tomar posse. Temos que prosseguir. Temos que levantar a cabeça. Porque, meu irmão, muitas vezes depois de uma festa, vem as lutas. Muitas vezes, não estou falando que está vindo luta não. Que Deus tenha misericórdia, estenda a mão sobre a nossa vida. Mas depois da festa tem que limpar a casa, depois da festa tem que limpar, tem que tirar as coisas, entregar, desfazer os enfeites, não é verdade? Isso dá trabalho também. Pagar as despesas, isso também dá trabalho, né? Mas tem que continuar pensando o seguinte, a obra que Deus começou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E para terminar, do início até o término, tem um processo, tem uma caminhada, tem um tempo de Deus, tem uma jornada, tem um tempo estabelecido, como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para cada coisa, para todas as coisas, há um tempo determinado debaixo dos céus. Quando nós temos uma promessa, quando estamos na presença de Deus, na dependência de Deus, nós simplesmente, irmãos, nós temos que ter certeza que aquilo que Deus começou, aquilo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. Pastor, eu estou diante do Senhor, minha vida está em oração, eu tenho meditado, eu tenho fugido do pecado, eu tenho fugido da aparência do mal, eu tenho sido até excluído da minha família. Meu irmão, se a bênção não chegou, é porque não é o tempo de Deus ainda. Não é o tempo de... Presta atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus. Não desviam.
Se não terminou, chegou a bênção, porque ainda não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Aleluia. E o Senhor fala assim, olha, fui eu que saciei com maná. Fui eu que saciei lá no deserto. E é interessante que ele cita aqui, que nem as sandálias cresceram, ou os pés não cresceram. Eu fico até imaginando na minha vã filosofia, né? Se um camarada igual eu, calçando 35, 34, 32, porque os meninos ficaram homens agora. Quem está entendendo? E Deus não deixou faltar nada, meu irmão. Deus adaptou tudo ali, porque Deus é Deus. Deus que estou falando é o Deus que assopra no vale de ossos secos e ajunta osso com osso e faz o milagre acontecer. Aleluia. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Não é. Nós temos que ter certeza disso. Ele diz assim, e se te lembrares, o versículo 1 ele diz assim, olha, todos os mandamentos que eu vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais. Quer dizer, Deus quer que nós vivamos, que nós tenhamos vida, e não tenhamos morte, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. O inimigo quer matar. As decepções muitas vezes querem matar nossos sonhos, a vontade de viver. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por estes 40 anos, para te humilhar, porque Deus, meu irmão, Ele é aquele que abate, mas é aquele também que exalta. Para saber que nós dependemos dEle, para saber que estava no teu coração e te guardarias, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais. Eu costumo dizer que deserto não é lugar de matar. Deserto não foi feito para matar crente. Deserto foi feito para aprendermos a depender de Deus. É diferente. Quando nós aprendemos a depender de Deus, eu gosto muito daquele hino que diz assim, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Quando nós achamos que tudo está dando errado, que as portas estão fechadas, que acabou o sustento, acabou o maná, meu irmão, Deus manda perdizes, codornizes. Deus sacia. E o povo começa a reclamar. O povo começa a enojar de tanto maná. Dá a entender pela Bíblia que era algo parecido com semente de coentro. Quando eu vou a um sacolão, eu vou no supermercado, o coentro, eu passo longe dele. Longe. Ele me dá uma náusea, o coentro. Não gosto de coentro. Não aguento coentro. Não me convide para comer coentro. Mas se eu chegar na sua casa, estiver pronta a comida e tiver coentro, eu vou comer por educação. Como? Fui convidado a comer uma peixada uma vez lá em Porto Seguro. Falei, que maravilha. Na hora que sentamos à mesa e dei a primeira garfada assim no peixe, parece que veio o pé de coentro inteiro na minha boca, né? Aquilo, meu Jesus, tenha dó. Mas foi bênção demais. Foi bênção. Porque a gente até come para não desfazer. O que põe à mesa dá glória a Deus e come. Amém? Mas pensa bem, irmãos. Você comer coentro todo dia, quem não gosta? Não é verdade? Faz um propósito de pão e água, todo dia com pão e água. É bom, não é? Primeiro dia, segundo, terceiro e tal, daqui a pouco você não está aguentando nem ver pão. A verdade é essa. Não é? E o povo começou agora a reclamar, e Deus envia o quê? Codornizes. O povo começa a reclamar, Deus vai querer comer carne, eles queriam carne, Deus quer carne? Quer. A Bíblia diz que Deus mandou tanta codornizes. Eu imagino que era uma ave, parece uma codorna mesmo, que tem no Brasil. Ou mistura de codorna com perdiz, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que eles comeram tanto, Alex. Tanto. Que começou a sair pelas ventas, sair pelo nariz. Tanto que eles comeram. Tanto. Quer comer? Come. Quer comer? Come. Eu lembro dessa história quando meu irmão falava
falou um dia que chegou em casa, os dois sobrinhos meus brigando naquela época. Criança ainda, já são adultos e tal. Naquela época brigando por causa de Yakult. Meus dois sobrinhos. Tinha um Yakult, me parece, tinha um só na geladeira. Eles começaram a brigar. E brigaram até no tapa mesmo. Quando ela chegou, ela ficou tão nervosa que ela foi no supermercado e comprou não sei quantas caixas de Yakult. E falou assim, senta aí, agora tome Yakult. Não, mamãe, senta e toma Yakult. E disse que ele tomou Yakult até não aguentar mais. Nunca mais nem Yakult eles tomaram, não quiser tomar mais. Então você imagina, o povo começa a reclamar tanto. Meu irmão, muitas vezes a nossa bênção não é chegada, porque muito mais reclamamos do que agradecemos o que temos. Muito mais reclamamos, muitas vezes reclamamos mais do que agradecemos o que temos. Quando nós começarmos a agradecer, a Bíblia diz assim, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar. Quando aprendemos a agradecer a Deus pelo pouco, quando começamos a agradecer a Deus por aquilo que tem na mesa, e começamos a orar a Deus e falar, Deus, o Senhor pode prover para mim. Quantas vezes eu comia com meus filhos o básico do básico. E eu orava e falava, Deus, quanto tempo que eu não como a bacalhoada? Isso foi indireta, viu, irmã? Quanto tempo que eu não como a bacalhoada? Aí daqui a pouco, pastor Davi, alguém me ligando e falando, meu pastor, vem almoçar comigo aqui e tal, ou até minha sogra, né? O Patrícia vem comigo comer uma bacalhada aqui. Eu falei, maravilha. Quantas vezes? E é interessante que não vinha uma vez só. Aquela semana que eu falava, às vezes costumava vir uma semana, na semana seguinte também bacalhoada. Eu falei, maravilha. E eu pensava comigo, né? Não é nem Semana Santa. Mas era o dia que Deus fez, aleluia. Quantas vezes, Alex, o básico lá em casa, o básico do básico, nós não reclamávamos, nós orávamos, Senhor, e falava, Deus, manda a provisão. Daqui a pouco o telefone tocava, era uma provisão chegando na porta de casa. Eu vejo assim que Deus, Ele sabe o nosso endereço, Deus sabe o nosso nome. Não precisa Deus revelar o seu CPF, a sua identidade. Em que isso vai ser crescido a sua fé? Importa o relacionamento seu com Deus. E quando as coisas mudarem, quando as coisas melhorarem, como nós acabamos de ler aqui nos versículos seguintes, não é para você pensar que é com o seu braço que está fazendo. Deus não agrada, Ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Aleluia. Por isso está falando do versículo seguinte, assim, olha, mas quando te enriqueceres, não penses que foi com a força do teu braço. Acabamos de ler aqui. Quando nós conseguimos alguma coisa, é porque nós somos capazes, melhor do que o outro, ou somos mais. Não. Quando nós estamos na presença do Senhor, irmão, quando viemos conseguir algo, não fique também satisfeito só com isso. Sabe por quê? Deus te dá algo para provar sua fidelidade para com Ele, para que Ele possa te dar mais ainda. Mais. A Bíblia diz em Atos que o maior abençoa o menor. Então, quando Deus dá mais, é para nós abençoarmos o menor. Ajudar o menor a passar pelo deserto. Ajudar o menor a saber que ele está passando por uma prova, por uma dificuldade, mas Deus tem um plano na vida dele. Ajudar o menor, sabendo que ele está passando por um momento difícil, mas que Deus está ouvindo a oração dele. Quantos precisam de um sinal de Deus? Quantos? É interessante isso, que em todo o deserto, em toda a luta que nós possamos passar, Deus, Ele sempre vai nos dar um sinal. Sempre. 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 Às vezes o sinal de Deus não é aquilo que nós queremos. Não é aquilo que nós muitas vezes pedimos. Porque o sinal de Deus, ele vem. Achamos que vai abrir o teto da igreja, descer um anjo do tamanho de um prédio de 30 andares, né? Vai tremer a terra, vai aparecer um anjo vai falar no meu... Não vai falar no meu lugar. Eu não tenho autoridade para isso. A palavra de Deus é autoridade sobre a tua vida. A palavra de Deus é autoridade. A Bíblia diz que Elias, como na caverna estava, ele pensava que veio um terremoto, achou que Deus estava ali, não era. Veio um fogo, achou que Deus estava ali, não estava. E de repente Deus passou numa brisa suave e massa. São pequenos sinais que Deus quer dar para a nossa vida. Pequenos sinais. No deserto, Deus deu grandes sinais. Onde dizia para o povo assim, que o povo murmurava. E ele
liberou serpentes para que os murmuradores também morressem no deserto. Crente fortalece no deserto. Murmurador morre no deserto. Morre. Muitos começam bem e depois não conseguem permanecer firme na presença do Senhor, porque começam a murmurar. Ao invés de orar, ao invés de clamar ao Senhor, ao invés de pedir a Deus a misericórdia dele, vai murmurar. Vai achar defeito onde não existe defeito. Transferir problema para quem não é de direito. Achar defeito naquilo que não é verdadeiro. Amém? Mas Deus nunca desanimou o povo. A Bíblia diz que com o sol, Deus enviava uma nuvem durante o dia para que trouxesse refrigério sobre o povo. Aleluia. E à noite, deserto, irmão, é frio à noite, quente durante o dia. Durante o dia o Senhor mandava a nuvem. Agora você imagina o tamanho dessa nuvem. Para abrigar 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Imagina que tamanho de nuvem. Era sombra para todo mundo. E a Bíblia diz que durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo, para iluminar o caminho do povo. Aleluia. Sabemos que quando Deus permitiu as serpentes no deserto e começou a picar o povo, os que murmuravam, mas os que arrependiam, tem jeito para eles ainda. A Bíblia diz que Deus fez com que Moisés fizesse a serpente de bronze, colocasse no deserto, e todo mundo que olhasse para ela, vivesse e não morresse. Por isso Jesus foi levantado no madeiro, para que todo mundo que olhar para Jesus não morre, mas tem vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. Versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela terra boa que te deu. Mas no versículo 11 diz, guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Porque na hora boa, a tendência do ser humano, o que é? Embora. Virar as costas e ir embora. Encontrei com um irmão que foi da igreja esses dias, na rua, e ele falava comigo assim, ele não está na igreja, tem outro ministério, ele falava comigo, pastor, o senhor pregava isso há 8 anos atrás, eu não esqueço. O senhor falava que uma coisa boa para esfriar a crente é sítio. Que começa a ir para lá, já não chega na hora do culto. Ele me falou isso, semana passada ele me falou isso. E ele falou assim, eu estou frio uma quantidade, eu estou a fim de vender o sítio. Que vai chegando sábado, domingo, na hora de vir embora para ir para a igreja, a esposa não quer, os filhos não querem. E eu falei com ele assim, eu tenho uma casa de campo, mas 3 horas, 2 horas eu saio de lá. Não gosto de receber ninguém domingo, porque eu gosto de sair de lá 2, 3 horas, já vai preparar para ir para o culto. Tudo que nós não sabemos usar, tudo que domina o homem, é contra a vontade de Deus. Porque Deus chamou o homem para dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre todas as coisas. Quem está entendendo? Amém? Deus te dá autoridade para isso. Aqueles leprosos, 9, eles receberam a cura e foram embora, não voltaram mais. Guarda de não esquecer do Senhor, deixando de guardar os mandamentos. Versículo 12. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro e multiplicar tudo quanto tens. Pensa bem, irmãos. Quantos chegam para a igreja? Chegam para a presença do Senhor, sem nada muitas vezes, perdem tudo. Quantos? Agora imagina Deus multiplicar tudo, todos os bens, tudo sobre a vida de um homem. Por isso que ele alerta aqui. E te multiplicar tudo quanto tens, guarda, né? Ele fala, guarda. E se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu nunca fui no Egito, você nunca foi no Egito, mas Deus está falando do pecado que você andava antes. Deus está falando de onde Deus te tirou, de onde você veio, quem você servia antes, qual é o Deus que você... Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, ele diz que Deus é um Deus zeloso, não farás para ti mais escultura nenhuma do que há nos céus, na terra ou embaixo da terra.
porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Ele diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me buscam e me amam. Não adianta só vir à igreja, não adianta só falar assim: eu vou buscar o Senhor, hoje é o dia de buscar Deus, hoje é domingo, é dia de buscar Deus. Não, a Bíblia diz que Deus ama aquele que busca e o ama. É aquele que o ama, meu irmão. Deus é galardoador para dar muito mais do que nós precisamos. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. E no versículo 15: que te tirou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram. Versículo 17: e digas no teu coração: a minha força e minha fortaleza, e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Meu Deus, quando Deus te abençoar, continua honrando o Senhor. Quando Deus te exaltar, continua honrando o Senhor. Quando Deus multiplicar sobre a tua vida, continua honrando o Senhor. Honra o Senhor, honra. Deus tem falado muito sobre honrar. Muito sobre honrar. Honra. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza. Meu irmão, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação, a nossa alma? Não é verdade? O que adianta o homem ter tudo? O que adianta eu ter a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, se eu não tiver saúde? Eu vi um testemunho hoje de um irmão que eu lembrei do pastor Marquinhos. Ele era aquele que marcava os cultos da igreja. Todo mundo sabia que ele estava no culto. Na verdade, o pastor Marquinhos tem a marca registrada dele: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Né? E esse irmão disse que certo dia apareceu um tumor na língua dele. Ele foi ao médico, e o médico fez uma autópsia lá, uma biópsia, né? E constou que era um câncer maligno. E chamou a família e falou: olha, infelizmente, nós vamos ter que tirar uma parte da sua língua. Está comprometida já. E o médico marcou a cirurgia para o dia tal, e parece que a família toda foi naquele dia para o hospital, porque o que falava, que louvava a Deus, que adorava a Deus. E o médico chegou na hora e falou: vocês têm que dar licença agora, que já vai entrar para o serviço, para o bloco cirúrgico. E aquele irmãozinho pediu o médico meia hora. Ele falou: doutor, o médico falou assim: você tem 10 minutos para despedir da família? Eu falei: me dá meia hora para despedir da família, então, me dá meia hora. O médico falou: tudo bem. E disse que ele começou e todo mundo ali, disse que a família inteira estava, todo mundo aguardando que ele fosse despedir, que ele fosse falar: olha, eu não vou falar mais, vai ser só com gestos. Ele disse que começou a louvar o Senhor no hospital. Ele não falou nada com a família. Ele abriu a boca dele para Deus e começou a louvar ao Senhor. E disse que ele começava a falar com o Senhor e falava: Deus, eles podem me tirar a língua, mas eu vou te louvar com as mãos. Eles podem me tirar até as mãos, eu louvo com os pés. E pode me tirar os pés, e o que sobrar de mim, eu vou continuar te louvando. E se não sobrar nada, eu vou te louvar na glória e vê-lo como é, face a face. Disse que quando ele louvava ali, e começava a falar em línguas estranhas, e quando o médico voltou para levá-lo para o bloco cirúrgico, né, ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. O médico pediu para abrir a boca novamente. Ele falou assim: doutor, estou com a boca anestesiada, não sei o que e tal. O médico pediu para ver, aquele caroço já não estava mais na língua dele. Fizeram outros exames lá e tal, mandaram ele para casa. Deus, meu irmão, é fiel. Deus, ele continua sendo fiel. Nós não devemos entristecer porque as coisas não deram certo até agora. Deus tem um plano em tudo. Se não está dando certo, porque Deus tem um plano. Tem pessoas que reclamam muitas vezes: pastor, eu estava já para ficar noivo, já estava para casar, não deu certo, meu irmão. Falei: irmã,
Fica tranquilo, isso é livramento de Deus, você não está entendendo não? Tem coisas que são livramentos de Deus. Pastor, eu ia viajar, o carro estragou, o carro estava perfeito e tal. Não era para você viajar, é livramento de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus hoje, irmãos. Antes precisava de sinal, de coluna de fogo, antes precisava de coluna de nuvem, antes precisava de que Deus enviasse, meu irmão, hoje você tem o Espírito Santo que te guia em todas as coisas, te convence, que te mostra, que te revela. Deus não tem o poder reservado só para os pastores, Deus tem o poder para todo aquele que nele crê, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então todo mundo que quer receber, recebe esse poder. Quantas vezes eu pregava triste porque faltavam tantas pessoas? Hoje eu tenho que pregar alegre, eu prego alegre. Hoje tiver 2 ou 3, porque Ele está presente, irmãos. Porque o Senhor, a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem em nome dEle, Ele se faz presente. O irmão pode faltar na hora que você mais precisa, o pastor pode faltar, o seu pai pode faltar, o seu esposo pode faltar, porque muitas vezes, meu irmão, nós somos humanos limitados. Não conseguimos resolver os nossos problemas. Havia um homem que foi chamado por Deus, tinha autoridade, chamado profeta Elias. Ele, no momento que Israel precisava, ele fugiu para a caverna. Tem coisas que não é culpa do pastor, tem coisas que não é culpa do pai, da mãe, do marido, da esposa. Tem hora, meu irmão, que é Deus que quer agir. É só Deus que pode agir. Vamos parar de reclamar. Talvez você esteja passando no deserto, mas eu quero profetizar. O deserto não é lugar de crente. O deserto não é o seu lugar. Aleluia. Versículo 17 está divertindo a minha vida e a sua vida. A minha força e fortaleza a minha mão. Me adquirir esse poder. Não, na nossa mão não conseguimos nada se Deus não der para nós. A Bíblia diz que nós não temos nada se do alto não for dado. Irmãos, vem comigo aqui. Se nós somos cheios de defeitos, cheios de vaidade, se nós que ensinamos muitas vezes nossos filhos as coisas erradas, porque crente que dá celular para criança dentro da igreja está ensinando as coisas erradas para ele, aproveitando essa deixa aqui agora. Não é verdade? E Deus usa. Agora imagina um homem chamado João Batista. Só fala que ele nasce de uma mulher que era estéril. O pai vai falar muito, Deus coloca mudez nele, ele fica mudo, ele cala a boca dele para não perder a bênção. Tem hora que Deus fecha a nossa boca para nós não perdermos a bênção. Então nós temos que falar menos, contar menos os problemas, porque muita gente está ouvindo problema seu, quer ver a sua derrota. Guarda o segredo, não abre o teu coração não. Tem gente que veio aqui só para ouvir essa palavra. Guarda o milagre de Deus em sua vida. Espera acontecer, depois que acontece, meu irmão, glorifica o Senhor. Mas enquanto a promessa não aconteceu, fique calado. Porque muita gente que parece que está a seu favor, muitas vezes ele está precisando tanto de um milagre e o diabo joga nele. Não é porque ele é do diabo ou não presta não. Espera aí. É porque o diabo lança seta e a pessoa engole, que está vulnerável. Já está fraco, já está cheio de dodói. O irmão recebe uma bênção, conta que recebi uma bênção e tal, não sei o quê. Aí o diabo sopra e diz assim, olha, já era para você ter recebido. Já era para você ter recebido. Olha, isso aí era seu, não era para ele. Aí a inveja vem, o olho grande vem, a feitiçaria vem, porque oração contrária é pecado de feitiçaria. Não é isso? É. E é interessante. Mas João Batista, ele nasce. A Bíblia não descreve a infância dele. Eu só sei que ele foi consagrado ao Senhor. Eu imagino que ele agora, depois de certa idade, ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele vestia roupas de pele de animais, um cinto de couro e comia gafanhoto e mel. Eu imagino a dieta dele, devia ser gostosa, né? Não sei que muitas vezes de coentro, né? Mas comer gafanhoto não é fácil, não. Né? Mas tem povos aí que comem gafanhoto à vontade. Mas a dieta dele era mel silvestre e gafanhoto. Né?
O homem tinha tanta autoridade que ele chegava e pregava assim, multidões vinham até ele. A Bíblia diz que ele desce no Jordão e começa a pregar: "Oh, raça de víboras!" Ele era amável, né? Chamar o povo de raça de víbora, não ficava nenhum nessa igreja que chamasse. Eu estou aumentando alguma coisa, pastores? Ele chamou ou não chamou? E se eu chamar, fica alguém aqui nessa igreja? Não, mas nós somos raça de víboras para o Senhor, até nos convertermos. O coração é duro, difícil. Agora um povo humilde, tinha duas pregações naquele texto ali. João Batista gritava: "Ei, raça de víbora, convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus." E do lado de cá um povo ribeirinho, um povo humilde, um povo que tinha sede de justiça. Era injustiçado pelo governo de Roma. E ele dizia: "Oh, meu filho, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vem, vem, vem." Aleluia. Aleluia. E João Batista começou a batizar. Eu imagino, meu irmão, que dava nem para fazer confissão de fé, porque nós temos o costume, né? Você recebe Jesus como Salvador de sua vida? Recebo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebo o batismo do Espírito Santo também, em nome de Jesus. Seja abençoado, querido, dá um abraço, é verdade? O nosso batismo demora quase uns 30 segundos cada um. João Batista. E a fila lá. E a raça de víbora ia saindo, as víboras iam saindo, né? Ia começando levantando um novo povo, um povo cristão agora. Aleluia. Não é verdade? E ele pregando: gente, tem que arrepender, porque, olha, o reino de Deus está chegando. Né? E olha, eu estou batizando com água, mas está vindo um após mim, que ele tem o poder na mão, e vos batizará com fogo. Aleluia. Com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Resumindo o que eu queria falar. Um homem com essa autoridade, chamado João Batista, ele falava que era só a voz que clama no deserto. Você imagina se ele fosse o corpo inteiro. Né? Ele era só a voz que, lá em Isaías 40 diz que era a voz que clamava no deserto. Imagina isso. Aleluia. Eu ia chegar nesse versículo. Versículo João 3, se não me engano, 28, diz assim: que diminua eu, que ele cresça. Que diminua eu, que ele cresça. Que diminua eu, que ele cresça. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que o povo sai do deserto, Deus renova a aliança com o povo. Num arraial chamado Gilgal. Está lá em Josué capítulo 5. E diz assim: naquele tempo, diz o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. O que Deus está falando aqui? Eu quero renovar uma aliança com o povo. Eu quero renovar uma aliança com a Shekinah. Eu quero renovar uma aliança com o povo que está perdido por aí. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, assim vai e tal. No versículo em diante diz assim: e aconteceu, o versículo 8, e aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isto o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó.
E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra. Então não era mais que caía do céu. A terra começou a produzir esperança, vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E no outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram o fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Acabou a prova, tem o melhor da terra. Se creres e me ouvires, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto, 40 dias e 40 noites passou ali fome e sede. Mas a Bíblia diz que depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Os anjos o serviram. Aleluia. Depois de uma prova, irmã, Deus muda a história. Deus muda a história. Deus muda a história. E o outro dia, depois da Páscoa, com esse mesmo dia, comentava, em versículo 12, cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram os frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé. Diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor. O anjo do Senhor está guardando a nossa vida. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deus quer falar assim, quero dar visão nova para essa igreja, quero dar visão nova na sua vida, quero dar visão, descalça as sandálias, deixa os costumes lá atrás, que eu quero fazer coisa nova. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Toda honra e glória, nada para mim. Aleluia.